A gente pegando jogadores que têm atuado no time titular, né? Eu consigo ver evolução física em alguns jogadores, porém o time como um todo, a preparação física é horrível, né? Assim, pelo menos tem cansado rápido. Manuel Ribeiro, pergunta bancada, o Vasco tem preparador físico? Pois parece que não tem. E aí, Rodrigo, você que é o preparador físico aí, como é que você está vendo aí o Vasco aí? Você já falou isso em outras ocasiões, mas agora na altura do campeonato, como é que você está vendo aí o Vasco aí na preparação física? Então, cara, o que eu não consigo entender é porque, assim, o Vasco, ele está jogando uma competição só. Então, teoricamente, o Vasco está tendo um tempo de recuperação bem maior do que os outros times que estão disputando poucas competições em paralelo. E é meio que inexplicável. Mas o que o Fábio estava falando há pouco, e eu também, é uma verdade. Quando você começa a correr muito atrás da bola, ou quando você tem uma tática que você precisa estar o tempo todo dando esticão e voltando, o teu desgaste é muito maior. Pô, o que o Fluminense fez com o Vasco ontem foi o quê? Ficou com a bola e botou o Vasco na roda. Então, você que se desgasta muito mais tendo que correr atrás do adversário. A bola é que tem que correr, né? Não é o jogador. Justamente. Quando você tá com a bola e você toca com calma, porra, o jogo flui, você se poupa. Você não fica correndo igual um maluco. E o Vasco, ele começa desde o primeiro minuto, dando estirão para tentar jogar no contra-ataque, e quando ele é atacado, ele não consegue, por exemplo, roubar a bola fácil. Ele tem dificuldade de ter recuperação da segunda bola e fica correndo atrás do adversário. Pô, isso é desgastante, cara. Pega uma pelada e fica jogando, e fica no bobinho. Chega uma hora que você morre rápido. Então, eu acho que tem dois fatores aí. Um fator, eu acho que é a parte física, que não está sendo, de repente, bem elaborada. Eu posso ser até aliviando o que eu estou falando, mas eu não sei, eu não estou lá dentro para poder saber qual é o tipo de planejamento que está sendo feito. Eu espero que isso seja corrigido. Ou pode ser a parte técnica tática, que não está funcionando, não está encaixando com o momento que eu acho agora. Eu acho que o Barbieri tinha que rever essa questão da construção da escalação do Vasco e da maneira de jogar. Talvez isso poupe um pouco mais o time fisicamente nos jogos, apesar do tempo de recuperação que está tendo. Posso permitir só uma observação? Assim, a questão da parte física, assim, o Alex Teixeira, pelo menos, ele teve uma evolução absurda do ano passado para esse ano. Então, assim, eu acredito que possa ter alguma falha, não sei, né? O Rodrigo tá aqui, é a melhor pessoa para falar da gente aqui, mas eu acredito que o maior problema do Vasco seja a forma como o Vasco está jogando. Minha visão, tá? Porque, assim, o time consegue colocar uma pressão ali de 30 minutos, bem, porque naquele momento ali o Vasco está jogando mais compactado, mas a partir do momento que o time recua, né, ele começa a correr atrás da bola. Então, assim, eu acho que isso que esteja desgastando o time, né? Ele consegue dar aquele gás ali, mas, assim, a gente viu evolução em alguns jogadores. O próprio Peck, eu vejo o Peck com uma agressividade maior que ele não tinha no passado, né? Eu consigo ver uma evolução física, né, em alguns jogadores, pelo menos relacionado. Eu sei que ano passado, os 2 últimos anos, não é padrão para nada, né? Nem de time, nem de preparação física, de nada. Porém, a gente pegando jogadores que têm atuado no time titular, né, eu consigo ver evolução física em alguns jogadores, porém o time como um todo, a preparação física é horrível, né? Assim, pelo menos tem cansado rápido. É muito irregular, né? O elenco é totalmente irregular. Vamos imaginar agora, esse cara Barral que chegou aí, quanto tempo vai demorar para esse cara entrar em forma fisicamente? Não tô falando tecnicamente, não, tô falando fisicamente. Né? Porque tecnicamente eu não sei se ele entra em forma, mas fisicamente... Pô, fala aí, Rodrigo. Eu não sei quanto tempo. Então, olha só. Vamos lá. Tudo vai impactar com o teu planejamento no início do ano. Quando você vai montar o teu elenco. Olha só, o Vasco entrou de férias no dia 5 de novembro de 2022. Ok? A 777 ela já estava no Vasco. O Vasco subiu, então você já começa um novo planejamento. Eu já sei que eu vou estar na Série A. Eu já sei quais de televisão que eu vou ter. Enfim, eu sei as competições que eu vou ter que disputar, eu sei o grau de dificuldade que o campeonato me exige. Então eu começo a montar o time naquele momento. Pelo dia 8 de dezembro, eu apresentar com 70% do elenco. Pelo menos no primeiro semestre.
O Vasco não. O Vasco se apresenta, se vocês lembram bem, com o pessoal da base e com um outro jogador novo. No caso, era o Pedro Raul, que foi o primeiro. Aí, imagina só, você vai fazer uma projeção de temporada. A cada semana vai chegando um jogador diferente, de um time diferente, de uma maneira de jogar diferente. Até você conseguir pegar e fazer uma harmonia na preparação para todo mundo, é difícil. E ainda continuam chegando jogadores que não eram titulares dos seus times. Eram jogadores de segunda, terceira ou quarta opção na Série A. Então os caras não estavam jogando com regularidade. Então é isso que o time falou, até os caras entrarem em forma, começarem a pegar a maneira de jogar, tudo isso. Se o cara vem como titular, por exemplo, o Vasco vai lá e contrata o Dudu do Palmeiras. É um cara que quer série? É um cara que quer série, beleza. Mas é um cara que está jogando, ele está ativo no campeonato, ele está com ritmo de competição. Ele não é um reserva que não entra nos jogos. Ele está ativo, ele está atuando. Então ele pode ter dificuldade, de repente, de se adaptar com o entrosamento e tal, mas a parte física dele não vai gritar. Porque ele vai estar num nível já praticamente com os mesmos que estão atuando. Agora não. Quando você vai lá e contrata com um cara que é encostado, o cara não tá em ritmo de competição, cara. Não é a mesma coisa. Quer ver um exemplo? O pessoal do chat foi comigo. Imagina assim, o pessoal que está acostumado a jogar pelada. Aí joga um tipo de pelada sempre. Uma pelada mais morna e tal, finalmente exigida. Você vai jogar um jogo, uma pelada, que o pessoal é um pouco mais forte, dia seguinte fica moído, cara. Porque o ritmo é diferente. E é isso que acontece. Então o Cabral, ele entrou agora, cara, eu jogava no Santos. Imagina o quanto tempo esse cara vai demorar para entrar em forma. Então, ele vai ter que entrar em forma, né, Rodrigo, com a competição em andamento, né? Trocar o carro, o pneu do carro com o carro andando, né? Justamente, ele tem que entrar em forma, ele tem que entender a maneira de jogar, ele tem que se firmar como titular, ou pelo menos como um reserva imediato. Tudo isso faz diferença. Ainda mais com o cara que está vindo de lesão. Quer dizer, o cara está mais tempo ainda parado que os outros. É complexo. O problema é o planejamento também, cara. O planejamento foi feito errado. Com o técnico errado, com alguns jogadores errados. A montagem da estrutura para esse ano foi muito, muito, muito errada. E eles vão tentar consertar no meio do ano. Por quê? Por uma questão política.